Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, sou a Tati Aguiar e por aqui eu falo sobre transformação pessoal através da mudança de mentalidade. No vídeo de hoje eu quero contar o porquê eu parei de fazer a ressonância harmônica, a ferramenta de expansão da consciência do Hélio Couto que transformou a minha vida. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não falo em nome do professor, mas como uma pessoa absolutamente apaixonada pelo trabalho dele, pelo conhecimento, por tudo que ele disponibiliza para cada um de nós e como uma ex-ressonante. Aqui no canal eu tenho outros vídeos contando sobre a minha história com a ressonância, como ela chegou na minha vida, minha trajetória, os meus pedidos. O meu primeiro contato com o material do professor, com a ressonância harmônica, foi em meados de 2018, 2019. E eu fui ressonante até mais ou menos o início de 2022, quando eu pedi a minha quinta e última onda. Assim que eu conheci o professor, assim que eu conheci o site, o caminho das palestras, eu fiquei absolutamente apaixonada e devorei todo o conteúdo dele. Os livros, as palestras, os vídeos. O caminho das palestras mesmo eu devo ter feito 2 ou 3 vezes. Existe uma palestra, o Co-Criador Consciente, que ela é muito especial para mim, porque ela vai falar sobre a nossa capacidade de criar, de colapsar a onda, que é basicamente o trabalho que o Hélio faz na ressonância harmônica, e ele vai falar muito sobre a ressonância também nessa palestra, nesse vídeo. Nessa palestra tem alguns pontos que me despertaram para a consciência que eu tenho hoje. Então ele vai falar que a ressonância vem para que a gente aprenda a ser co-criador consciente das nossas próprias vidas, que a gente saiba colapsar a nossa própria onda, que nada mais é que o trabalho que ele faz quando a gente manda os nossos pedidos para ele. E ele vai falar que os atendimentos que eram feitos na época que o vídeo foi gravado e que os pedidos da ressonância, eles funcionam simplesmente para provar que existem fundamentos, os fundamentos que ele explica nas infinitas horas de palestra. E tanto o atendimento quanto a ressonância são provas de que os fundamentos funcionam, de que os fundamentos eles são reais. E além disso, toda vez que a gente vê um pedido concretizado na nossa própria vida, a gente confirma que os fundamentos são reais, através dos resultados. Os resultados, eles não mentem. Quando a gente é capaz de olhar para a nossa própria vida e ver se a gente está perto ou se a gente está longe da vida que a gente gostaria de ter, a gente é capaz de perceber como a gente está co-criando, se a gente é um bom co-criador, se a gente co-cria as coisas que a gente quer ou se a gente não está nesse caminho ainda. O Hélio usa um exemplo muito interessante para falar sobre fundamentos. Ele fala que quando o engenheiro é capaz de construir um prédio de 20 andares e esse prédio para em pé, é uma prova de que os fundamentos da física que são aplicados ali são reais e funcionam. Da mesma forma que quando a gente vê os nossos pedidos sendo concretizados na nossa vida, é uma prova também que o colapso de onda funciona e é real. E ele segue falando que alguém precisa colapsar a função de onda, que no caso de quando a gente manda os nossos pedidos para ele é a pessoa que faz o colapso de onda, mas que cada um de nós é capaz de fazer a própria onda, de colapsar a própria onda, uma vez que cada um de nós é um co-criador, consciente ou inconsciente. E foi nesse ponto, nessa palestra, que depois de assistir por mais de uma vez, que a minha ficha caiu. De que, na verdade, a ressonância ela é uma ferramenta de expansão de consciência. Mas a consciência, ela é nossa. Sentir como um criador, trabalhar, confiar, soltar, limpar é um trabalho que depende de 100% da gente. Que o Hélio, ele pega os nossos pedidos e ele é capaz de colapsar a onda, mas a onda ela só vai chegar até nós se a gente estiver na mesma frequência que ela, se a gente estiver receptivo às coisas que a gente pediu. E foi assim que eu compreendi que eu posso ser a minha co-criadora consciente, num nível que vai além do racional, porque muitas vezes a gente consegue compreender isso, é lógico, faz sentido, mas a gente não consegue fazer isso porque extrapola a racionalidade. Que eu tinha esse trabalho de limpeza, de mudar as minhas crenças limitantes, de quebrar os meus paradigmas que me impedem de me unificar com o todo e de soltar, de confiar, de não ter dúvida, de saber que se eu seguir os fundamentos da forma certa, é lógico, é matemática e aquilo vai acontecer na minha vida. Desde então, compreendendo que esse papel, ele é meu, ele é intransferível, é uma coisa que vem de dentro para fora, de que o Hélio Couto, de que a ressonância harmônica e de que todas as ferramentas que existem para tirar o véu dos nossos olhos só vão ser efetivos se acontecer de dentro para fora,
Se a gente tomar consciência, se a gente entender que a gente tem um trabalho muito humilde, muito genuíno, que a gente precisa ser verdadeiro, para que a gente entenda que muitas das nossas crenças, muitos dos paradigmas que nos impedem de crescer, de ser as pessoas que a gente tem potencial para ser, precisam ser trabalhados, precisam ser ressignificados. É um trabalho único e muito pessoal, assim como a nossa história é muito pessoal. A gente fala de paradigma, de crença, mas o paradigma, a crença e todas as coisas que compõem a nossa vida, todas as coisas que compõem a nossa mentalidade, elas são muito únicas, elas foram recebidas por nós ao longo do tempo de uma forma muito personalizada, muito costurada. E o trabalho reverso, ele também é único, vai exigir tempo, vai precisar que a gente haja ativamente para que a gente consiga transformar a nossa própria vida, que a gente consiga construir um futuro muito mais alinhado com a nossa essência e não com o que falaram pra gente que a gente deveria ser na escola, na família, na sociedade, na igreja. É um trabalho de reencontro mesmo, de olhar para a nossa essência e perceber que o mundo lá fora é um reflexo do mundo aqui dentro. E sem entrar em desespero de achar, e sem entrar em desespero e terceirizar essa tarefa. Muitas vezes, quando a gente passa por algum incômodo, por alguma dor, por alguma catarse, nossa tendência é querer um alívio imediato para aquilo, encontrar alguém, uma pessoa da igreja, um guru, um coach, alguém que vai tirar a gente do desconforto, alguém que vai devolver aquele estado de calma que a gente tinha antes. Mas é preciso que a gente olhe muito para dentro, que a gente entenda que todas as pessoas elas possuem a mesma capacidade que nós e que nós somos capazes de expandir cada vez mais, de que a nossa essência ela é divina, de que a nossa essência ela é perfeita. Quando eu fiz minha formação em yoga, meu professor tinha uma frase que eu gostava muito e que ela sempre fez sentido para mim desde então e agora mais do que nunca, que é: você é o seu próprio mestre. Então essa frase me impactou muito e desde então ela faz muito parte da minha vida. Se você é ressonante, continue a ressonância, mas não perca o foco no conhecimento, nos fundamentos da ressonância e em toda a bagagem intelectual que o Hélio apresenta para cada um de nós. Embora eu perceba que eu sou uma pessoa antes e outra pessoa depois da ressonância harmônica, eu não tenho a menor dúvida que foi o conhecimento que me levou para outro patamar. Foi o conhecimento que expandiu a minha consciência e transformou a minha vida. E para fechar, eu queria falar que cada pessoa que tem acesso a esse conhecimento e é tocada por esse conhecimento é uma espécie de escolhido. Não é para todo mundo esse conhecimento, não é para todo mundo a ressonância harmônica. Tem um vídeo meu que eu falo que eu não indico a ressonância. E todas as vezes que eu indiquei a ressonância, as pessoas para as quais eu falei sobre a ressonância, que eu mostrei o caminho das palestras, elas não foram tocadas. O conhecimento chegou, mas eu acredito que não estava na hora delas. E o Hélio mesmo fala que esse conhecimento é para algumas pessoas só, para algumas pessoas que são escolhidas, para algumas pessoas que estão vibrando na mesma frequência, para algumas pessoas que estão com a mente aberta para esse conhecimento que é transformador. E eu te falo para que você aproveite muito e leve isso para sua vida e estude e pratique para sempre, porque realmente é muito engrandecedor, é muito transformador. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria que você me contasse aqui nos comentários como que as pessoas receberam quando você compartilhou sobre o Hélio Couto, sobre o caminho das palestras, sobre física quântica, sobre a ressonância harmônica, para saber se a sua experiência foi parecida com a minha ou se a minha foi um pouquinho fora da curva. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.